Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos no dia 8 de julho, sexta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja nos convida, amados irmãos e irmãs, a nos colocarmos na presença de Deus, a acolher a sua palavra esta que nos edifica, palavra esta que nos sustenta, palavra esta que é o próprio Cristo, a palavra eterna do Pai. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados do que falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje também existe uma memória que pode ser celebrada de um martírio de Santo Agostinho Zhaohong. Um pouquinho da história deste homem. Agostinho nasceu na China em 1746, no seio de uma família pagã. Soldado do Império, converteu-se ao cristianismo por força do testemunho dos sacerdotes, que mesmo encarcerados continuavam a anunciar o Evangelho. Foi batizado, estudou teologia e tornou-se sacerdote, missionário e grande pregador. Sofreu o martírio em 1815. São João Paulo II, que o canonizou no ano de 2000, acrescentou grande número de mártires chineses. Que essas luminosas testemunhas do Evangelho nos animem no serviço generoso ao reino de Deus. Então, que possamos, amados irmãos e irmãs, viver esse entusiasmo, o amor, a entrega e o testemunho, então, da palavra de Deus. O Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 10, versículos de 13 a 23, é riquíssimo em detalhes. Primeiro, Jesus que diz aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede, portanto, primeiro, prudentes, aqui ele assemelha então
como as serpentes e simples como os pombos. Então, prudência e simplicidade são elementos preciosíssimos, virtudes que emanam, sobretudo, da graça e da presença de Deus. A prudência não é simplesmente uma virtude, amados irmãos e irmãs, humana ou filosófica, poderíamos assim dizer. Ela é uma virtude cardial, mas que pode ser tocada e, sobretudo, deve ser tocada pela graça de Deus. Esta prudência que nos leva a buscar, percorrer, conhecer, ir ao encontro das coisas divinas. E a simplicidade para que possamos acolher com abertura de coração, porque um coração que é cheio de si mesmo, no egoísmo e tantas outras realidades, não é capaz de acolher a Deus. Mas voltemos então àquilo que diz Jesus: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Nós estamos vivendo aqui esse contexto das orientações e instruções de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, e Jesus está sendo muito franco para com eles, dizendo que no caminho haverá provações, haverá dificuldades. E hoje Jesus apresenta mais provações, mais dificuldades. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, ser perseguido, ser entregue, ser preso, isso é, sobretudo, uma característica muito visível para os primeiros cristãos. E hoje, muitas vezes, talvez nos deparamos com realidades que também nos colocam diante disso. Estamos, amados irmãos e irmãs, nós que estamos aqui no Brasil, numa realidade que não se tem uma perseguição visível e que é muitas vezes marcada por derramamento de sangue para com a expressão da nossa fé, para a liberdade de culto. Contudo, ainda em pleno século XXI, nós nos deparamos com realidades que muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nos demonstram uma profunda intolerância para com a experiência de fé. Mas Jesus vai dizer que nós precisamos ser firmes, nós precisamos continuar caminhando, nós precisamos viver então esta confiança nele. Vós sereis levado diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar, nem do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Mas nós não falaremos por nós mesmos. Deus nos concede o seu Espírito, o Espírito Santo, Paráclito, Defensor, aquele que nos encaminha na nossa experiência de fé, aquele que nos torna uma igreja viva, fecunda, edificada, para que possamos ser instrumentos da graça de Deus. É Ele quem nos leva a falar, é Ele quem nos leva então a experimentar e dizer todo esse grande mistério de um Deus que se derrama de amor por cada um de nós. Jesus tira de uma realidade um pouco maior, poderíamos assim dizer, aqueles que são entregues aos tribunais, diante dos governadores, e depois ele traz para uma realidade mais restrita. Ele diz que até mesmo no ambiente familiar se encontrarão muitas vezes dificuldades. Pai contra filho, filho contra pai, enfim. E por quê? Por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ficou muito marcado, sobretudo no início, quando os primeiros cristãos se convertiam, e muitas vezes não se convertia a casa inteira, havia então muitas vezes este conflito entre pais, filhos, enfim.
Hoje nós não vemos esses conflitos aonde o próprio Jesus diz: se levantarão contra seus pais, os matarão, filhos que vivenciam isso por conta da experiência de fé. Mas nós muitas vezes encontramos ainda no seio familiar as intolerâncias. Ah, você não sai da igreja, vai se tornar beato, vai se tornar beata, enfim. Não desista. Continue caminhando, continue indo, continue ir sem nenhum tipo de reservas ao encontro de Cristo. Vós sereis odiados por causa de meu nome, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Confiai, confiai no Senhor. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que o Filho do Homem venha. E o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Vem para nos dar vida e vida em abundância. Que o Senhor nos ajude, enquanto batizados, a testemunhar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.